Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo, né? Nós estamos terminando o livro Obreiros da Vida Eterna, na psicografia de Chico Xavier, estamos no capítulo 19 e hoje estamos aqui para a última parte desse capítulo, faltando somente o capítulo 20. Hoje, então, vamos terminar o capítulo 19 sobre a serva fiel. Estamos falando de Dona Adelaide, a desencarnação da Dona Adelaide, e Thelma agora vai recordar para a gente rapidamente o que nós vimos na semana passada. Tudo bem, Thelma? Tudo bem, graças a Deus. Olá, amigos. Então, nós vamos fazer aquela recordaçãozinha rápida, né? Do último programa, que nós estamos acompanhando aí o desenlace da nossa companheira Adelaide, que foi uma trabalhadora do Cristo. Ela dirigiu até agora um orfanato, uma casa de acolhimento de idosos, né? Então, ela foi uma trabalhadora onde ela exercia várias atividades, não só aí, mas em outros setores, mas a maior tarefa dela era a direção desse instituto. E ela está nos momentos finais, a espiritualidade aí já presente, aguardando que ela em breve esteja do lado de lá, né, no mundo espiritual. Mas estão enfrentando uma grande dificuldade aí com os próprios tarefeiros, que se sentem, né, ligados amorosamente a Adelaide e pedem, suplicam a Deus a sua melhora, querem reter ela ainda por mais tempo junto deles, mas isso é uma grande dificuldade para a espiritualidade, que não consegue fazer o desligamento, né? Então, a Zenóbia, lá da Casa Transitória de Fabiano, está no, no, no recinto ali, né, junto de outros companheiros emancipados da alma durante o sono, ali ajudando também, vibrando, e ela está fazendo uma preleção, né, assim, de conscientização daquelas pessoas no momento agora tão importante para Adelaide, né? Compreendendo cada um o seu papel, compreendendo a necessidade dela desencarnar, o seu corpo já está débil, e tudo isso a gente está acompanhando, então, a fala de Adelaide. O doutor Bezerra já conversou com ela, já tranquilizou, porque é normal que as pessoas, nós, né, tenhamos o medo da morte, o receio de deixarmos as nossas atividades nas mãos de terceiros. O doutor Bezerra já acalmou o seu coração, e agora a Zenóbia está também nesse propósito, mas também da equipe, né? E é isso que a gente vai ver agora com a Márcia, a última parte, onde Zenóbia vai continuar a sua conversa e certamente trará apontamentos bem interessantes para nós também, no nosso dia a dia, né? Diante das nossas atividades aí, a abnegação que nós devemos de trabalhar, né, em nós cada dia, porque ninguém é insubstituível, né? Então, acho que só isso não, teria muito mais, né? Mas Mas é isso acho, mesmo. acho que dá para a gente relembrar o que foi estudado, né? E agora, É. então, a gente vai para a terceira parte, que é a parte final desse capítulo, né? Então, que é, né, esse discurso, dessa fala da Dona Zenóbia Uhum. a todos esses trabalhadores, parentes e amigos da Dona Adelaide. Então, vamos lá. E aí ela já começou, né, no final do capítulo passado, da parte passada, e ela fala para eles, né, que a gente viu que o quarto dela, esse impedimento à desencarnação dos pensamentos e preces de todos esses que gostam dela e querem que ela fique mais tempo no meio deles, né? Então, o Zenóbia pergunta, por que a detens? Há dias, o quarto de repouso físico da doente, que nos é tão amada, permanece enlaçado com pensamentos angustiosos. São forças que partem de vós, sem dúvida, companheiros ciosos do trabalho em ação, mas esquecidos do faça-se a vossa vontade, que devemos dirigir ao Supremo Senhor em todos os dias da vida. Lastimo as circunstâncias que me compelem a falar-vos com tamanha franqueza. Entretanto, não nos resta alternativa diferente. Acreditar na vitória da morte em oposição à gloriosa eternidade da vida?
Adelaide apenas restituirá a maquinaria gasta ao laboratório da natureza. Continuará, porém, contribuindo nos serviços da verdade e do amor, com um ânimo inextinguível. Quanto a vós, não ouvideis a necessidade de ação individual no campo do bem. Então, aqui ela começa, né, falando para a gente, né, Thelma, que a gente sempre quer que a nossa vontade prevaleça. E como é difícil a gente enxergar que a gente tem que pedir ao Pai que seja feito a vontade dele e aquilo que for o melhor para aquele nosso querido. E não necessariamente aquilo que a gente quer. Né? E ela fala, olha, eu tenho que falar com muita franqueza para vocês. Né? E aí ele até fala, vocês acham que ela doente do jeito que está, ela vai conseguir continuar ajudando vocês? De repente, do outro lado, ela vai ajudar até muito mais do que aqui, do jeito que você, com o corpo do jeito que ela está, né? Certamente. E a gente, nesse momento, a gente esquece, né, que a pessoa tem o tempo da missão dele, né, que se esgota como uma máquina, né, que precisa parar para restaurar-se. No caso, aí o corpo físico está débil, né, e ela precisa desencarnar. Mas é difícil mesmo. É difícil. E essa última frase, ela vai continuar falando para eles, não é para que eles não esqueçam a necessidade de ação individual. Ela vai continuar falando sobre isso. Que dizer do viticultor que estima o valor da vinha somente através dos serviços de alheias mãos? Como apreciar o amante das flores que nunca desceu a cultivar o próprio jardim? Não façais a consagração da ociosidade, mantendo-vos à distância do desenvolvimento de vossas possibilidades infinitas. Indubitavelmente, cooperação e carinho são estimulantes sublimes na execução do bem, mas há que evitar a intromissão do fantasma do egoísmo a expressar-se em tirania sentimental. Não podemos asseverar que impedis propositadamente a liberação da companheira de cárcere. A existência carnal constitui aprendizado demasiadamente sublime para que possamos reduzi-la à classe de mera enxovia, que é uma masmorra, né, um calabouço comum. Não, meus amigos, não nos abalançaríamos a semelhante declaração. Referimos-nos tão somente ao violento impulso de idolatria, a que vos entregais impensadamente pelos desvarios da ternura mal compreendida. Eu achei muito interessante isso, a gente já falou no programa passado, quando ela diz assim, a idolatria pelos desvarios da ternura mal compreendida. Quer dizer, é esse apego que nós temos às pessoas, né? Aqueles que nós amamos, e a gente coloca, né, num pedestal, e a gente tem uma ternura que é mal compreendida, né? E fazendo com que o outro fique aprisionado, né? É o momento deles agora, no caso aí, estarem falando, vai em paz, que vai dar tudo certo, né? Cada um de nós estaremos à frente, estaremos diante das nossas responsabilidades, porque é uma zona de conforto, né? Como ela disse aí, como apreciar o amante das flores que nunca desceu cultivar o próprio jardim? Né? As pessoas querem aqueles companheiros à frente do trabalho porque estão ali na sua zona de conforto, né? Mas é o momento de cada um dar de si, cada um, não é? Né, Thelma? Só com os desafios é que a gente cresce. Exatamente. Mas como a gente viu, ela ela acumulava várias funções, então as decisões eram todas dela. É muito cômodo. Mas isso é de muitos, né? A gente está à frente de situações semelhantes, aí a todo momento nós vamos lembrar de situações assim, pessoas que assumem uma instituição que vai fazendo isso, e aí as pessoas, mas como vai ser quando fulano não estiver aqui, né? Vai continuar sendo, né? Porque se tivermos boa vontade, tivermos interesse e vontade de cooperar, vai continuar, o trabalho vai continuar, né? O trabalho não é nosso. Exatamente, isso que eu ia dizer, até porque esse trabalho não é nosso, o trabalho é de Jesus, gente, né? As próprias casas espíritas e tudo, não é um trabalho de quem está... Lógico que os cooperadores encarnados têm responsabilidade, mas essa casa existe também no plano espiritual e depende de muitos de nós essa continuidade, né? Mas não de um só e da eternidade, até porque todos nós vamos desencarnar um dia.
E todos nós temos, ela fala aí, né, mantendo-vos à distância do desenvolvimento das suas possibilidades infinitas. Todos nós temos potências, todos nós temos possibilidades Temos infinitas dentro de talentos, nós. E exatamente. nós precisamos de oportunidade para desenvolver. E é no trabalho que a gente vai desenvolver isso, né? Colaborando, agindo, fazendo, cooperando, né? Isso tudo faz parte, né, de um trabalho, da execução de um trabalho. Vamos nós. Bom, a aflição que intentais reter a missionária do bem é filha do egoísmo e do medo. Olha só o que ela fala. A insegurança, é. Exatamente, medo da gente não conseguir tocar adiante a obra, medo de, né, e egoísmo mesmo, no sentido da gente falar assim, mas eu quero que ela esteja aqui porque é muito mais cômodo para mim, eu não tenho que Lógico. tomar decisões, eu não tenho que ter embates com os outros, eu não tenho que colocar as minhas opiniões porque a dela prevalece, né? Então a gente é assim, né? Infantil mesmo. Alegais em favor do vosso indesejável estado d'alma a confiança de que Adelaide se tornou depositária fiel, como se não devêssemos desenvolver as faculdades espirituais que vos são próprias, criando a confiança positiva em Deus e em vós mesmos, no trabalho improrrogável de autorrealização, e pretestais orfandade espiritual simplesmente pelo receio de enfrentar por vós mesmos as dores, os riscos, as adversidades e os testemunhos inerentes à iluminação do caminho para a vida eterna. Valei-vos da bendita oportunidade para repetir velha experiência incompreensível de idolatria. Converteis companheiros de boa vontade, mas tão necessitados de renovação e luz quanto vós mesmos, em oráculos, erguidos em pedestais de barro frágil. Criais semideuses e gastais o incenso de infindáveis referências pessoais, estabelecendo problemas complexos que lhe reduzem a capacidade de serviço, olvidando as sementes divinas de que sois portadores. Então, olha o que ela está falando. Primeiro, na primeira parte aqui, ela fala da gente, né, desse medo da gente crescer, de confiança em nós, confiança de que nós damos conta, de que podemos enfrentar esses desafios. E é muito mais confortável, né, Thelma? Continuar que o outro faz, o outro decide, o outro faz. Diz que eu executo, diz que eu executo, mas eu não paro para pensar no assunto, para colocar os nossos talentos, né, Thelma? Que todos nós recebemos talentos. As sementes divinas, né, que todos nós temos capacidade, mas é preciso, às vezes, uma oportunidade para nós desenvolvermos, porque as capacidades, as habilidades estão dentro de nós. Se a gente não buscar esses talentos, né? Quantas coisas a gente faz e a gente fala assim, poxa, eu não sabia que eu sabia fazer isso. Nunca me vi fazendo isso, mas fez, né? Mas desempenha. Então, uma atividade como ela faz, né? Uma direção de uma instituição, realmente tem muitas atribuições, mas é possível, né, que uma equipe corajosa não só de boa vontade, mas de querer, né, fazer, possa continuar dando execução. E isso traz uma paz muito grande para ela, e ela, lá do mundo espiritual, vai dar assistência, certamente, a todos esses companheiros. Né? Com certeza. E a questão aqui da idolatria que ela coloca, né, que principalmente de todas as religiões, de todos os credos, e nós espíritas não somos diferentes, não. A gente coloca determinados palestrantes e tudo, né, como oráculos erguidos em pedestais, né? Mas ela fala de barro frágil, né? A E gente aqui esquece que as pessoas também são espíritos que estão em evolução, né? ela fala aqui, né, tão Suscetíveis de necessitados. erros, suscetíveis Exato, de algumas falas equivocadas. E o que a gente faz quando acontece? A gente crucifica, a exato. gente, a gente julga, a gente fala impropérios, né? E agora é um perigo com essa questão de redes sociais, né? A gente coloca isso em evidência e a gente está magoando aquele companheiro, né? Atrapalhando a sua caminhada, porque o pensamento Exatamente. negativo interfere também, assim como o positivo, né?
Eu lembro, eu escutei também, estava vendo que ou eu li que Chico falava, botava um Chico naquele pedestal e falava, vai cair, vai cair. E ele respondeu, ele falou, eu não vou cair porque eu sempre tive embaixo, nunca tive em cima. Então ele não se reconhecia sempre como uma pessoa imperfeita e tudo. Então as pessoas é que colocam lá, né? Mas ele não se sentia lá em cima, né? Então aqui ela está colocando isso, né? Que a gente faz que são companheiros tão necessitados de renovação e luz quanto nós mesmos. Então a gente tem essa questão. E ela continua. Aí vai continuar falando dos ídolos, né? Corporificais o ídolo no altar da mente, infundindo-lhe vida fugaz, e indiferentes à gloriosa destinação que o universo vos assinala. Estimais o menor esforço que vos encarcera em automatismos e recapitulações. Se o ídolo não vos corresponde à expectativa, alimentais a discórdia, a irritação, a exigência. Se falha após o início da excursão, para o conhecimento superior, senti-vos desarvorados. Se rola do pedestal de cera, experimentais o frio pavor do desconhecido pelo alto relaxamento na renovação própria. Por que erigir semelhantes estátuas para a contemplação, se as quebrareis inelutavelmente na jornada de ascensão? Não vos fartastes ainda das peregrinações sobre relíquias estraçalhadas? Compreendendo-nos as deficiências mentais na conquista da vida eterna, a vontade do Senhor Supremo colocou nos pórticos da legislação antiga: o não terás outro deuses diante de mim. Então, a gente já sabe disso desde sempre, né? Que nós não temos que ter deuses, idolatrias, e a gente coloca, antes era um deus, agora somos humanos, nós aqui mesmo, que a gente fica idolatrando as pessoas, né? A gente esquece que todos nós somos suscetíveis de erros. A gente viu aí numa parte dessa, acho que foi o programa passado, o doutor Bezerra falando com a Adelaide, eu já estive nessa situação, né? Então, é o doutor Bezerra que está falando, né? Nosso benfeitor querido, um espírito de escola. Então, todos esses que estão nesse patamar evolutivo já caminharam pelas dificuldades também, né? Já tiveram. Então, quando a gente idolatra tanto e quando esses companheiros diz alguma coisa ou faz determinada explanação que o outro não concorda, vai de comentários, né, negativos, vai de... Eu acho muito interessante, não é bom a gente citar nomes, mas se a gente deve citar quando é coisa boa, né? O Divaldo sempre, nas preces dele, ele ora por essas pessoas que criticam, essas pessoas, ele fala, as pessoas que não gostam dele, ele ora pelos que gostam e pelos que não gostam, porque é uma forma de você estar trabalhando perdão, né, a essas pessoas que não compreendem, às vezes, algumas colocações e comentam negativamente, às vezes dizem os antigos, né, que quem conta um ponto aumenta sempre, quem conta um conto sempre aumenta um ponto. Então, com as questões das redes sociais, cada vez que isso deflagra, pode ser deturpado, né? Na verdade, não é exatamente aquilo, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado nos nossos julgamentos, nessa idolatria, né? Ou então achar que é santo, que não poderia fazer, ter determinadas atitudes. Eu acho Que isso muito perigoso. São todos iguais a nós. São Aí todos aqui iguais a nós. eu vi também que João Evangelista, né? Não, João, você tem o Evangelho, mas não no Evangelho de João, nas cartas, porque João também escreve cartas. Então, na primeira carta dele, 1 João, no capítulo 5, versículo 21, ele fala: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Quer dizer, e a gente já sabe disso, né? Então, ele falando para a gente, filhinhos, né? Falando para quem ele escreve, guardai-vos dos ídolos.
E a gente sabe disso desde... Moisés já não falava, né, dos ídolos, né, de barro, de tudo. E mesmo assim, hoje a gente coloca as pessoas como esses ídolos. Né? Então, vamos nós, né, nos precaver. E aí ela continua: o Pai conhece-nos a viciação milenária em matéria de inclinações afetivas e prevenia-nos o espírito contra as falsas divindades. Recorremos a semelhantes figuras na reduzida esfera de nossas cogitações do momento, com o propósito de levar a vossa compreensão a círculos mais altos, para assim vos desprenderdes da irmã devotada e digna servidora, que vos precederá na grande jornada liberativa. Aí Andréa diz que a palavra da Zenóbia causava extraordinária impressão nos ouvintes. As muitas senhoras e os poucos cavalheiros presentes, tocados pela intensa luz da orientadora e desarmados pela sua sábia e sublime, pela sua palavra sábia e sublime, revelavam indisfarçável emoção no aspecto fisionômico. Mas ela continuou ainda falando, né, Thelma? Uhum. Não somos infensos a manifestações de carinho, quer dizer, vocês podem ter Isso carinho não é por ela. proibido, é. Não. A saudade e o reconhecimento caminham juntos. Claro que nós vamos ter saudade. Todavia, no âmbito das relações amistosas, toda imprudência resulta em desastre. Que seria de nós se Jesus permanecesse em continuado convívio com as nossas organizações e necessidades? Não passaríamos, talvez, de maravilhosas flores de estufa, sem vida essencial. Por excesso de consulta e abuso de confiança, não desenvolveríamos a capacidade de administrar ou de obedecer. Baldos, quer dizer, esquecido do valor próprio que nós temos, erraríamos de região em região, em compactos rebanhos de incapazes à procura do oráculo divino. Talvez, em vista disso, o mestre sábio tenha limitado ao mínimo de tempo o apostolado pessoal e direto, traçando-nos serviços dignificantes para muitos séculos em poucos dias. Deu-nos a entender, desse modo, que o homem é coluna sagrada do reino de Deus, que o coração de cada criatura deve iluminar-se como santuário da divindade, para refletir-lhe a grandeza augusta e compassiva. Não vos esqueçais, meus amigos, de que todos nós, individualmente considerados, somos herdeiros ditosos da sabedoria e da luz. É tão interessante esse trecho que ela fala, e se Jesus ficou aqui, quer dizer, no messianato dele, 3 anos. Ela diz, será que se ele tivesse ficado mais tempo, nós não estaríamos, não teria criado mais dificuldades para nós mesmos, quer dizer, ele sabia o tempo certo, vou ficar aqui isso para poder deixar o que tem que deixar, o exemplo que eu tenho que deixar, mas eles precisam seguir, crescer e caminhar, né? Então ela está falando disso aqui, né? A gente vê que os apóstolos, né, tiveram aquele período junto dele, no final, que ele sabia que já estava chegando ao final, ele chama todos para aconselhar, né, para dizer como deviam agir, como deviam de ter uma postura diante das situações e dar, não ordem, mas dar ocupações para eles, né, disseminar o seu evangelho. Então, se ele tivesse ficado o tempo todo com os discípulos, né? O que seria de Pedro? Será que Pedro tinha alcançado aquele patamar de. Aquela mudança que foi Não Pedro, né? Depois é? de Jesus. E aí ela fala aqui, né? E nós ficaríamos o tempo todo à procura do oráculo divino. Não tomaríamos uma decisão na vida sem consultar, mestre, o senhor acha que eu deveria fazer isso? O que o senhor acha que eu deveria fazer? Porque assim somos nós. Para nós é muito bom ter alguém que decida por nós. Né? É muito cômodo. É por isso que os espíritos não vêm responder todas as perguntas nossas dentro de uma casa espírita, por exemplo, né? Onde é aconselhado pelos próprios espíritos que as decisões são nossas. Nós não podemos ficar perguntando aos espíritos se podemos fazer, pintar a casa de azul, pintar a casa de verde, fazer assim, fazer. Quem sabe somos nós. As decisões somos nós temos que ter essa idoneidade, né? Ou seja, crescer. Cada vez que a gente toma uma decisão, sinal de maturidade, né? Exatamente.
Zenobia interrompeu-se, e nesse instante, como se lhe atendessem de muito alto, os apelos silenciosos começaram a cair sobre nós raios de luz balsamizante, acentuando-nos a sensação de felicidade e contentamento. Recorrido longo silêncio, nos quais a diretora do Instituto de Fabiano pareceu consultar as disposições mais íntimas da Assembleia, voltou a dizer, em tom significativo: afirmais mentalmente que Adelaide é a viga mestra deste pouso de amor, que surgirão dificuldades, talvez invencíveis, para que seja substituída no leme da orientação geral. Entretanto, sabeis que vossa irmã, não obstante os valores incontestáveis que lhe exornam a personalidade, foi apenas instrumento digno e fiel desta criação de benemerência, sem ter sido, porém, sua fundadora. Olha o que ela está querendo chamar a atenção, né? Ela foi a que está tomando as decisões, que no plano físico criou, constituiu, mas a gente sabe que ela é uma trabalhadora, né? E ela é um instrumento dessa criação. Eu acho que vale a pena a gente continuar, que ela vai terminar essa fala dizendo para a gente que ela afeiçoou-se ao espírito cristão, ao qual nos adaptaremos por nossa vez, e foi utilizada pelo doador das bênçãos nos trabalhos de extensão do Evangelho purificador. Não lhe deponhais na fronte, amiga, a coroa da responsabilidade total, cujo peso de glória deve repartir-se com todos os servos sinceros das boas obras, como se dividem inevitavelmente os valores da cooperação. Adelaide conhece a sua condição de colaboradora leal e não deseja lauréis, quer dizer, que a gente jogue confete, de modo nenhum lhe pertence, que de modo nenhum lhe pertence. Aguarda apenas que os companheiros da luta transfiram ao Cristo o patrimônio do reconhecimento, rogando simplesmente as afeições, a simpatia e a compreensão para as suas necessidades na vida nova. Libertemo-la, pois, oferecendo-lhe pensamentos de paz e júbilo, partilhando-lhe a esperança na esfera mais elevada. Então, uma obra dessa, a gente fica pensando, né? É lógico que ela tem toda também uma responsabilidade, tudo, mas antes de tudo é uma obra de Jesus, né? Essas obras, com certeza, elas são elaboradas primeiro, as casas, as igrejas, tudo no plano espiritual. Plano espiritual. E nós somos meros instrumentos. No plano físico, ela já existe, né? No plano espiritual. Exatamente. E agora é o momento que ela precisa desse carinho, dessa cooperação, né, para ela se adaptar a essa nova vida. Porque a gente sabe que, por mais evoluído que seja o espírito, no caso dela, ela é um espírito de muito trabalho, de muita evolução, mas ela também passa por aquele período, embora seja um período mais curto, mas um período de adaptação à vida nova, né? Então, esse carinho envolvendo ela poderá trazer essa calma, né? essa paz e fazer com que ela siga em paz na sua continuação, né, do trabalho. E também, Thelma, porque ela sente esse apego deles, aí ela sofre. Ela sofre, que ela acha, ai meu Deus, como vou deixá-los? Eles vão, como é que vão fazer? Vão ficar... Então ela sofre, o que Zenobia está pedindo, não façam isso. Deixem que ela saber que vocês são fortes, que vocês vão continuar a obra, que vai ficar tudo bem, e que ela vai estar do outro lado ajudando, né? Então ela está pedindo que eles passem essa confiança para ela, para que ela possa desencarnar em paz, né? E, mais uma vez, a gente lembra esse ensinamento para a gente, né? Quando os nossos queridos partem, nós devemos de ajudá-lo. Vai em paz, vai ficar tudo bem, né? No caso dela aqui, eles deveriam de estar pensando, vai em paz, vamos todos, né, colaborar para que o trabalho continue. E isso é uma alegria, né, que envolve o espírito, e ele parte em paz, sabendo que cada um está ajudando no que pode, né?
Logo após, a orientadora terminou, orando sentidamente e suplicando para todos nós a bênção divina do Pai poderoso e bom. Diversos ouvintes não se demoraram no recinto, regressando ao ambiente comum sob a custódia de amigos vigilantes. Algumas senhoras, contudo, aproximaram-se da oradora, endereçando-lhe palavras de alegria e gratidão. Mais alguns minutos e a assembleia dispersava-se tranquila. Por fim, despediram-se igualmente a irmã Zenóbia e outros companheiros. Adelaide, ao retornar à matéria, respira radiante. Entretanto, pelo soberano júbilo daquela hora, ganhou tamanha energia no corpo perispiritual que o regresso às células de carne foi complicado e doloroso. Súbito mal-estar invadiu ao entrar em contato com os depauperados centros físicos. Tomava-os e abandonava-os sucessivamente, como o pássaro a sentir a exiguidade do ninho. Interessante isso aqui, Thelma, porque assim, ela estava sendo muito sustentada fisicamente pelos pensamentos e orações de todos que estavam ali. Detendo ela. Uhum. A partir do momento que ela se sente mais confortável e que essas preces para ela ficar cessaram, aquele mal-estar Ela todo fortalece o corpo espiritual e o corpo físico isso. se Muito debilita. interessante isso, né? É. Como que os nossos pensamentos e as nossas preces mal dirigidas, né, influenciam no outro também, né? Podem causar transtornos, né? Exatamente. Mesmo que a gente não esteja fazendo por mal. Exato, isso mesmo. E também a gente comprova aí, né, como o nosso pensamento tem força, como nós podemos trabalhar, né, através, assim como nós podemos endereçar as nossas preces a todos os cantos, né, prece de cura, prece de carinho, prece de amorosidade, né, aos nossos queridos, né, sem retê-los certamente, mas endereçando as melhores vibrações. A gente vê aí o nítido exemplo disso, né? E o Só que no bem que sentido faz, né? contrário. Pois é. Indagando de Jerônimo quanto à surpresa, dele recebeu a explicação necessária. Depois da palavra esclarecida de Zenóbia, disse afavelmente o mentor: extinguiram-se as correntes mentais de retenção que se mantinham pelo entendimento fraterno da comunidade reconhecida. Privou-se o corpo carnal do permanente socorro magnético ao qual o afluxo dessas correntes alimentava, atenuando-se-lhe a resistência e precipitando a queda do tono vital. Além disso, o contentamento desta hora rebusteceu-lhe sobremaneira os centros perispirituais. Impossível dessa forma evitar a sensação angustiosa no contato com os órgãos doentios. E com benévola expressão afagou carinhosamente a enferma, falando-lhe a breve intervalo. Não se incomode, minha amiga. O casulo reduziu-se, mas suas asas cresceram. Pense agora no voo que virá. Tão bonito, né, Thelma? Bonito, né? É. Foi o que a gente conversou no slide anterior. Jerônimo está aqui, né, falando exatamente isso. Libertou ela. É interessante, né? Ele fala aí, quando afrouxou aqueles pensamentos que retinham o corpo, né, físico, se foi liberado, né? Foi liberado. E aí Adelaide esforçou-se para mostrar satisfação no semblante novamente abatido e rogou, tímida, lhe fosse concedido o obséquio de tentar ela própria a sós a desencarnação dos laços mais fortes em esforço pessoal e espontâneo. Jerônimo aqueceu, satisfeito. Olha, Thelma, eu acho que esse o grande, para mim foi o grande ponto desse capítulo. Uhum. Alguém aqui nesse planetinha já tendo condições de, por si mesma, desafrouxar os laços que prendem o corpo físico Você no vê corpo. que maravilha, né? Que nível de. Né, O trabalho no bem favorece, né, a gente, o que o entendimento, o conhecimento, porque ela estava ali presa só pelo fato da amorosidade, do cuidado, né, mas não pelo apego.
né? Exatamente. Foi muito, muito bonito isso, né? Um esforço pessoal espontâneo. É. E mantendo-nos de vigilância, né? Quer dizer, eles saem, mas vão ficar num quarto ao lado, próximo, vamos dizer assim, deixamos-la entregue a si mesma, durante as longas horas que consumiu no trabalho complexo e persistente. Olha só, e ela sozinha ali. Não sabia que alguém pudesse efetuar semelhante tarefa sem concurso alheio. Olha, e nem eu também, nem nós sabíamos que a gente tem condição de fazer isso, né? Mas o orientador veio em socorro de minha perplexidade, esclarecendo: a cooperação de nosso plano é indispensável no ato conclusivo da libertação. Todavia, o serviço preliminar do desenlace, que a gente já viu isso, né? Começa no plexo solar, né? Uhum. Mesmo no coração, depois o cardíaco, pode, em vários casos, ser levado a efeito pelo próprio interessado, quando este haja adquirido durante a experiência terrestre o precioso treinamento com a vida espiritual mais elevada. Não há, portanto, motivo para surpresa. Tudo depende de preparo adequado no campo da realização. Thelma, olha só. Será que em algum momento, em alguma das nossas encarnações, nós teremos essa condição? Quem sabe, né? Um No dia. futuro, quem sabe? Eu acho que a gente está dando os primeiros passos, né? Agora, com esse conhecimento que esse livro e os outros têm nos trazido a respeito da vida no mundo espiritual, eu tenho certeza que nós vamos nos preparando, né? Nós vamos sabendo, cada dia, como a gente já falou, cada dia, menos um dia na nossa estada física. A gente tem que saber disso, né? E que podemos ir, e a gente ir preparado para não estarmos olhando para trás, né? Como a mulher de Ló, apegado. Que Apegado. bom se a gente conseguir, né, olhar para nós e dizermos: seja feita a tua vontade, sigamos em frente, né? Como a gente fechar uma porta, né? E deixar lá. Exatamente. Vamos aqui para o próximo, que é o nosso último slide. Meu dirigente explicara-se com muita razão. Efetivamente, só no derradeiro minuto interveio Jerônimo para desatar o apêndice prateado. Quer dizer, o Jerônimo só fez cortar aquele O chamado último, cordão de prata, né? A agonizante estava livre, enfim. maravilha. Abriu-se a casa à visitação geral, quer dizer, ali, né? Os encarnados agora, daquela época, o velório ainda era em casa, a gente viu nos outros velórios também. Uhum. Evangelizados pelo verbo construtivo de Zenóbia, os cooperadores encarnados, embora não guardassem minudentes recordações, não se lembraram de nada, sustentaram discreta atitude de respeito, serenidade e conformação. E a denotada batalhadora, agora liberta, esquivou-se gentilmente ao convite para a partida imediata. Quer dizer, ela falou: não, ó, vou esperar que, ó, esperou a imunação, quer dizer, esperou o enterro, né, o velório, consolou amigos e recebeu consolações. Olha só. Depois de orar fervorosamente no último pouso das células exaustas, agradecendo-lhes o precioso concurso nos abençoados anos de permanência na crosta, Adelaide, serena e confiante, cercada de numerosos amigos, partiu em nossa companhia a caminho da casa transitória, ponto de referência sentimental da grande caravana afetiva. Que coisa linda, né, Thelma? Bonito, né? É poucas desencarnações desse jeito, né? Dessa magnitude, né? Você vê que Nem passou pelo momento de transição, porque ela passou nem pelo passou nada, abriu, nada. abriu as portas e ela saiu, né? Como uma grande trabalhadora do Cristo. Então, quanto vale, né? O trabalho sincero, a devoção no bem, o empenho do esforço, né? Nossa, vale muito, né? Nessa hora aí, porque a gente está se preparando é para isso. Tanto esforço, tanto trabalho, tanto conhecimento, para nós desencarnarmos melhores, Tem né? que servir para alguma coisa, né, Tem Thelma? que servir. Tem que servir. E é E isso, assim queridos. foi, né, o capítulo Assim 19. terminamos o capítulo 19. Semana que vem vamos para o nosso capítulo 20, que é o último capítulo desse livro. E
espero que vocês estejam aproveitando, como eu e Thelma estamos aproveitando, tantos ensinamentos, tantas reflexões no nosso dia a dia, na nossa vida, o que a gente tem feito da nossa vida, né? Verdade, isso mesmo. Acho que esse livro vai ficar como os outros, né? Na nossa memória, de vez em quando trazendo algumas reflexões, né, que Jerônimo deixa para nós aí, André Luiz, e sigamos em frente aí com esses valores que nós adquirimos. Muito bom. Isso. Bom, até semana que vem, que possamos ficar todos na paz de Jesus e que possamos estar juntos, né, Thelma? Até lá. Se Deus quiser. Até lá, se Deus quiser. Até lá, amigos. Fiquem com Deus, com Jesus. E uma boa semana para todos. Tchau, Márcia. Tchau, Thelma.